Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para fazermos a transmissão do nosso culto de oração e doutrina, momento de nós estudarmos um pouco a palavra de Deus e também momento de prepararmos os nossos corações para a oração. Vamos iniciar então o nosso culto lendo um texto da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 38, nos versos 17 a 20. Então, abra comigo a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, 38, 17 a 20, diz assim a Escritura Sagrada: Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificaste. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu o faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo instrumento de cordas. Nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Nosso Deus bendito, amado Pai, Senhor dos céus e da terra, ao mesmo tempo o Deus que habita conosco em nossos corações através da presença santa do Teu Espírito. Senhor, te louvamos pelo privilégio de entrar na Tua presença, pelo privilégio também de te chamarmos de Pai e podermos, Senhor Deus, te prestar um culto que só a Ti é devido. Que nesta noite, Senhor, neste momento, o Senhor receba a nossa adoração e o nosso culto. Ouve também, Senhor, a nossa oração. Pedimos, ó Deus, por cada membro deste campo missionário, cada pessoa que está nos acompanhando, que está prestando culto juntamente conosco. Não sabemos como elas se encontram, o seu estado espiritual, o seu estado emocional, o seu estado psicológico, mas Tu sabes, ó Pai. Por isso, Senhor Deus, alivia qualquer tensão. Tira, Senhor Deus, de suas mentes tudo aquilo que atrapalha uma comunhão perfeita contigo. Acalma nossos corações, nós te pedimos e nós te agradecemos desde já, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Nós vamos nesse momento louvar o nome do nosso Deus com um cântico espiritual, calmo, sereno e tranquilo. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo ao amigo, que só por ele eu pude obter. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo ao amigo, que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz em pecado.
Nós vamos agora meditar na palavra de Deus, que se encontra lá no livro de Números, capítulo 14, nos versículos de 1 a 12. Livro de Números, Antigo Testamento, capítulo 14, nos versos de 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temai. Apesar disso, toda a congregação disse que os apredejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que ele fez no meio dele? Com pertilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Que o Senhor, a sua misericórdia, se apiede de aplicar a sua palavra no nosso coração. Amém. Oremos mais uma vez. Bendito Deus, amado Pai, agora, Senhor, nos faz compreender, entender a tua palavra. Rogamos, ó Deus, que teu Espírito Santo ilumine nossas mentes e aqueça nossos corações, para compreendermos, mas também, Senhor, para tirarmos lições preciosas para nós. Ó Deus, nos ajuda. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esses versículos que nós lemos, o seu contexto, que é o capítulo 13, fala de quando Deus disse para Moisés enviar 12 espias para a terra de Canaã, porque eles estavam bem prestes de entrar, e então eles tinham que saber como era aquela terra. E então, a palavra de Deus diz que Deus disse para Moisés para enviar, então, esses 12 espias. Se não, veja comigo, no capítulo 13, nos versos 17 e 20, diz assim a palavra do Senhor: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Então, Deus ordenou que Moisés enviasse esses 12 espias para olharem a terra, saber tudo, trazer relatório. Como eram os seus habitantes, como era a sua vegetação, como eram as suas cidades, o modo de viver, tudo. E a palavra de Deus nos diz que esses homens que foram enviados não eram homens quaisquer, eram príncipes dos cabeças de cada tribo.
como diz aqui nos versos de 1 a 3, do capítulo 13, diz assim: diz o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os, pois, Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Então, eram homens líderes, homens experientes, homens que tinham visão, e então eles foram espiar a terra de Canaã, para trazerem um relatório para Moisés e para toda a congregação dos filhos de Israel. Muito bem, então quando nós chegamos no capítulo 14, nós vemos tudo isso que aconteceu. Qual foi o grande problema? É que 10 daqueles espias trouxeram um relatório muito negativo. Eles disseram: olha, a terra realmente é boa, a terra é magnífica, o fruto que nela tem é realmente um fruto muito bom, mas tem problemas. Nós não podemos entrar, não podemos guerrear contra os seus habitantes, porque os homens são gigantes. Veja o relatório desses 10 espias, aqui nos versículos de 1 a 4, capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E 4, e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então o relatório deles trouxe uma celeuma, uma confusão, uma agitação no meio dos filhos de Israel. E eles começaram então a murmurar, começaram a reclamar, começaram até mesmo a desejar voltarem para o Egito, para o seu estado de escravidão. Eles levantaram até a hipótese de suscitar entre eles um capitão, um líder, que fizesse com que eles voltassem para a terra do Egito. E apenas 2 daqueles líderes trouxeram um relatório realmente positivo. Nos versos de 6 a 9, nós vamos ver o relatório daqueles outros 2. 6 a 9 diz assim: e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra por meio da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos dará terra que emana leite e mel. Então somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como o pão os podemos devorar. Retirou-se dele o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Então, apenas 2 trouxeram um relatório realmente positivo. Mas, meus irmãos, antes de nós criticarmos aqueles 10 espias pelo seu relatório negativo, talvez pela sua falta de fé, vamos ver o que foi que de fato eles viram lá naquela terra. Versículos 28 até 32 do capítulo 13 diz assim: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Olha o que eles viram. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens com que ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos
a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Então, meus irmãos, eu sei que é fácil a gente criticar o relatório dos 10 espias, mas se nós fôssemos um daqueles espias, qual teria sido a nossa atitude? Qual teria sido o nosso relatório diante de todo aquele cenário que eles viram? Eu não estou justificando, eu estou simplesmente querendo que cada um de nós se coloque no lugar deles. Porque eles viram gigantes, eles viram cidades fortificadas, eles viram exércitos poderosos, e eles eram simplesmente um bando de escravos que tinham saído do Egito sem organização política, sem organização militar. Então eles se sentiram fracos, né? Às vezes a gente tem essa mesma atitude diante das adversidades, das dificuldades. Mas eu gostaria de fazer nesta noite um paralelo entre o relatório dos 10 espias e o relatório dos 2 espias. Como nós já falamos, o relatório dos 10 espias foi profundamente negativo. Ele disse: não, nós não podemos ser vitoriosos, não podemos conquistar essa terra. Terra é boa, de alta qualidade, seus frutos são bons, mas tem um problema. Os seus habitantes vão nos devorar, seus habitantes vão nos matar, nós não podemos penetrar. Gostaria então de fazer um paralelo, fazendo um contraste entre esses 2 relatórios. Por que 2 relatórios tão antagônicos, tão diferentes? Primeiro, é que 10 daqueles homens, 10 espias, viram o problema. Qual era o problema? A terra está cheia de gigantes. Problema, nós não podemos conquistar esta terra, não podemos entrar, não podemos penetrar. E apenas 2 viram a solução. Meus irmãos, às vezes a gente pensa que a maioria está com a razão. Não é verdade? Mas Jesus Cristo disse que o caminho da salvação é um caminho estreito, de uma porta apertada, que são poucos que acertam por ela. Então, nunca pense que a razão está com a maioria. Porque no caso aqui, 10 contra 2, eles estavam absolutamente errados. 10 viram o problema, apenas 2 viram a solução. 10 viram o tamanho dos gigantes. Eles, os homens são grandes, de grande estatura, são fortes, são poderosos e habitam em cidades fortificadas. Mas apenas 2 viram o tamanho de Deus. Apenas 2 viram o tamanho de Deus. Olha o que disse Josué capítulo 13, no verso 20. Ele diz assim: também qual é a terra, se fecha ou estéril, se a matas ou não. Tem de ânimo trazer do fruto da terra, aqueles dias, os dias das primícias. Então, eles viram o quê? Que aquela terra era boa e que ela poderia ser conquistada. Capítulo 14, 8 e 9. Se o Senhor se agradar de nós, olha o relatório de Josué e Caleb, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se dele o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Ou seja, eles viram o tamanho de Deus. Meus irmãos, às vezes nós não estamos assim também. Nós fraquejamos, porque os problemas que nós enfrentamos são sempre maiores do que Deus. Muitas vezes nós pensamos. Mas nós temos que tirar o nosso foco do problema, da dificuldade, qualquer que seja ela, e focar os nossos olhos no Senhor. Veja que 12 homens viram as mesmas coisas, mas o relatório foi diferente. O relatório de 10, o relatório de 2. Porque, como nós já dissemos, 10 viram o tamanho
dos gigantes. Apenas 2 viram o tamanho de Deus. Terceiro paralelo é que 10 temeram os gigantes, os habitantes de Canaã, e apenas 2 temeram a Deus. Meus irmãos, aqui a gente aprende uma lição. Quando nós tememos a Deus, nós não temeremos mais mal algum. É o que disse Davi no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Eu sei, meus irmãos, que nós precisamos exercer nossa fé, nossa confiança no Senhor e chegar a este nível de temor a Deus, de confiança, de fé que chegaram Josué e Caleb. Mas eu sei que não é fácil. Eu sei que nós enxergamos mais os problemas, enxergamos mais as muralhas para serem transpostas, enxergamos mais as adversidades e esquecemos de temer somente o nosso Deus. Às vezes temos medo das situações difíceis, temos medo do futuro, medo da doença, medo de passarmos dificuldade, medo que algum mal assole nossa casa, nossa família. Mas nós temos que compreender que se nós temermos a Deus, nós não temeremos mais ninguém, nem nenhum mal. O outro paralelo, o quarto paralelo, é que 10 viram o que não podia ser feito. O que é que não podia ser feito? Eles não poderiam entrar na terra de Canaã. E por isso que criou toda aquela confusão. Criou toda aquela celeuma no arraial dos filhos de Israel. Porque se 10 disseram, então eles deveriam estar com a razão. Então, 10 viram o que não podia ser feito. Nós não podemos entrar. Mas, irmãos, apenas dois viram o que poderia ser feito pelo poder de Deus. Não que eles tinham poder em si mesmos, não que eles fossem mais fortes, mais poderosos, mais bem equipados do que os habitantes de Canaã. Não era isso. Josué e Caleb nunca disseram, nós somos mais fortes do que eles. Nós podemos, nós temos a força, nós vamos conseguir. Não, tudo o que eles disseram foi simplesmente confiando no Senhor. Como ele disse no final do verso 9, o Senhor é conosco, não os temais. Então eles ficaram convencendo toda a congregação dos filhos de Israel de que era possível, de que o Senhor estava com eles. O mais interessante é que toda aquela população, todas aquelas pessoas dos filhos de Israel tinham visto tantos milagres, como Deus mesmo disse. Deus disse assim, verso 11, disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Aquele povo tinha visto as 10 pragas. Aquele povo tinha visto o mar vermelho se abrir. Aquele povo tinha visto todo o exército de Faraó ser derrotado pelas mãos do Senhor. Aquele povo estava sendo constantemente alimentado pelo maná. Aquele povo estava sendo guiado pela coluna de fogo durante a noite. Estava sendo guiado pela coluna de nuvem durante o dia. Deus transformou águas amargas em águas doces para que eles pudessem beber. Deus não tinha deixado faltar nada, mas apesar de tudo, a incredulidade persistia. Tanto é que Deus diz, até quando esse povo não crerá em mim? Meus irmãos, que eu quero deixar para nós nessa meditação, não só para vocês, mas para mim, para o meu próprio coração, é que nós devemos sempre, meus irmãos, antes de termos o temor dos homens, é ter o temor de Deus. Antes que a gente se apavore diante das dificuldades, antes que a gente fique alarmado diante do tamanho dos problemas, nós temos que olhar para o tamanho do nosso Deus, por tudo aquilo que Ele já fez. Deus é um ser digno de confiança, Deus é um Deus bom e é um Deus todo-poderoso.
e é um Deus em quem nós podemos contar nos momentos de adversidade. Se você olhar para trás, quantas coisas Deus não já fez, quantos livramentos. Deus tem suprido nossas necessidades, Deus tem nos livrado do mal, Deus tem nos salvado, Deus está santificando nossas vidas, Deus não tem deixado faltar nada, mesmo diante de todo esse problema que estamos vivenciando, diante dessa pandemia. Nós temos casa, temos trabalho, temos comida, temos roupa, temos abrigo, enfim, nós temos tudo que vem do Senhor. Por isso nós precisamos confiar que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a mesma fé, a mesma confiança de Josué e de Caleb. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso bendito Pai. Ó Deus, perdoa-nos, Senhor, quantas vezes nós deixamos de confiar. Quantas vezes nós ficamos alarmados, ficamos assustados com o tamanho dos problemas, das dificuldades que nós temos que enfrentar. Ó Deus, perdoa, Senhor Deus, muitas vezes quando nós não enxergamos o Teu poder, não vemos o tamanho do Senhor, mas muitas vezes comparamos com o tamanho das nossas adversidades. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Concede, Senhor, que tenhamos a mesma fé e tenhamos a mesma confiança dos Teus servos Josué e Caleb. Perdoa, Senhor Deus, às vezes que nós somos incrédulos, não no sentido de que nós não cremos em Ti, mas no sentido de que nós não confiamos plenamente em Ti e no Teu poder. Pedimos, Senhor Deus, que Tu sejas com cada membro deste campo missionário, cada irmão congregado, cada pessoa que tem se achegado e cada pessoa que está inscrita neste canal. Que a Tua bênção, Senhor, repouse sobre a vida de cada uma delas e que todas elas, Senhor Deus, possam confiar plenamente no Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus que nos livra de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, nós vamos louvar o nome do nosso Deus com o hino de número 113, Achei um Bom Amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até ao fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por Ele tudo, os ídolos queimei. Ele fez-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone e persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Jamais me desamparará, nem me abandonará, se fiel e obediente aqui viver. Está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu me
mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Meus irmãos, nesse momento nós vamos encerrar nosso culto de oração, de doutrina, impetrando a bênção apostólica sobre o povo de Deus. Recebei, pois, a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que o poder, que as consolações do Espírito Santo repouse sobre este campo missionário e sobre todo o Israel de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, queremos convocar todos vocês para orarem, continuarem orando. Eu sei que os irmãos oram nas suas casas, seus devocionais, no seu momento com Deus, a sós com o Senhor, antes de dormir, depois que acordam, depois que despertam, antes de irem para o trabalho. Mas nós precisamos continuar intensificando nossas orações, pedindo pela rapidez dessas vacinas, pedindo pelos enfermos que nós conhecemos, pelas pessoas que os irmãos já sabem quais são, e que Deus possa ter misericórdia de nós. Nós vamos também ficar aguardando, em atitude de oração e de obediência, os decretos governamentais, pois nós sabemos que as autoridades são constituídas por Deus, e que nós devemos estar prestando obediência, porque nós sabemos que elas são, de fato, governadas por Deus. Deus é o nosso Senhor que governa soberanamente, então nós sabemos que, em última análise, toda decisão procede do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém, irmãos.